Hoje eu vou compartilhar com vocês 8 razões pelas quais eu não acho níveis um ajuste tão útil assim no Photoshop. Curvas é uma ferramenta muito poderosa. E se tu tem uma ferramenta tão poderosa, para que uma ferramenta subpoderosa? E essa é a primeira razão. Níveis é uma ferramenta inferior a curvas. Em outras palavras, absolutamente tudo que tu faz com níveis, tu faz também com curvas. E com curvas, tu faz ainda mais. Deixa eu mostrar um exemplo. Nós temos aqui um degradê simples do preto para o branco e eu deixei as cores assim separadinhas para ficar mais fácil da gente entender. Eu vou criar uma camada de ajuste de níveis e também uma camada de ajuste de curvas. Mas vamos trabalhar primeiro com os níveis. Basicamente, tu tem 3 botões deslizantes. Se tu movimentar o da esquerda, tu vai escurecer as áreas escuras da imagem. Se tu movimentar o da direita, tu vai clarear as áreas claras. Mas veja o que acontece. Se eu movimento aqui um pouquinho o botão da esquerda, eu já perco informações. Veja só, aquela cor que eu tinha aqui no final, ou no início da imagem, eu já perdi, já virou preto. A mesma coisa acontece aqui nas áreas claras. Se eu movimento um pouquinho o botão da direita, eu acabo perdendo informações, eu já perdi aquela cor que estava nessa listra aqui. Bom, vou desativar o ajuste de níveis e abrir o ajuste de curvas. Tu tem exatamente os mesmos botões deslizantes, o da área escura e o da área clara. Tu pode me dizer, mas o ajuste de níveis tem aquele botão ali do meio. Pois é, tem. Esse botão vai controlar os tons médios. Então, se tu levar para a direita, tu vai escurecer. Se tu levar para a esquerda, tu vai clarear. Mas então quer dizer que níveis é superior às curvas? Meu amigo. Pois é, curvas não tem um botão aqui no meio, mas tu pode criar um ponto aqui no meio e levar para a direita ou para a esquerda. Tu vai ter exatamente o mesmo resultado. Dentro de níveis tem outros botões deslizantes, não tem? A gente tem esse botão aqui que vai tornar as áreas escuras mais claras e este aqui que vai tornar as áreas claras mais escuras. Mas tu também pode fazer isso com curvas. Basta levar o ponto da esquerda para cima para tornar as áreas escuras mais claras e o ponto da direita para baixo para tornar as áreas claras mais escuras. Dentro dos níveis, tu tem estes 3 conta-gotas para as áreas claras, tons médios e tons escuros. E adivinhe, em curvas, tu também tem. Estes são os recursos padrões, mas vamos dar uma olhada com mais atenção. Por exemplo, se numa imagem tu quer abrir as sombras, mas não perder os detalhes ali nas áreas claras, com os níveis tu vai ter que tentar lidar com essas barrinhas aqui e descobrir que é impossível de fazer isso. Com curvas, não apenas é possível de fazer, como também é muito mais fácil. Tu não precisa nem olhar para as suas curvas, basta clicar na mãozinha e na tua tela, clicar e arrastar para cima as áreas que tu quer iluminar e, perdemos informações na pele, basta clicar e arrastar para baixo. Muito mais simples. Como eu disse antes, absolutamente tudo que tu consegue fazer com níveis, tu consegue fazer também nas curvas. Por exemplo, em níveis nós temos algumas opções automáticas para corrigir a sua cor na imagem. E adivinhe, em curvas, essas opções também estão lá, exatamente as mesmas. Os níveis são apenas uma versão muito simplificada das curvas. Vamos para a nossa segunda razão, que está conectada com a primeira, que é flexibilidade. Se tu for trabalhar com os níveis, tudo que tu pode fazer é escurecer as áreas escuras e clarear as áreas claras. E a gente tem esse botão aqui no meio, né, que clareia ou escurece os tons médios. Em curvas, as tuas opções são infinitas. Tu pode criar vários pontos e fazer ajustes intrincados aqui nas curvas. E não só no canal RGB, mas também no canal vermelho, no canal azul e no verde. Em níveis também tem ajustes de outras cores.
Mas se tu quiser clarear as sombras, mas também escurecer os extremos pretos, mas também escurecer um pouquinho as altas luzes, mas não perder as informações dos tons médios e adicionar um pouco de cor em pontos específicos, só Curvas vai fazer isso por você. Esse tipo de ajuste já me leva à razão número 3, que é simplesmente níveis não tem uma mãozinha. Tu percebeu que eu fiz todos aqueles ajustes sem lidar com as curvas? Eu simplesmente selecionei a mãozinha, cliquei e arrastei. Essa ferramenta é uma maravilha. Vamos à razão 4. Aumentar o contraste de uma imagem com níveis sem perder detalhes é bem difícil. Por exemplo, nessa foto aqui, que ela está usando uma blusa preta e digamos que tu não queira perder informações, detalhes dessa blusa. Se eu for aumentar o contraste com níveis, mexendo aqui nos botões deslizantes da esquerda e da direita, o contraste até parece bom, mas se tu der um zoom aqui, tu vai ver que tu perdeu totalmente informações da blusa. Com curvas, tu pode criar um contraste de tal maneira que mantenha todas as informações destas áreas. Em vez de arrastar o ponto bem da esquerda, eu vou criar um ponto aqui e levar para baixo para escurecer as áreas escuras. E criar um ponto aqui e levar para cima para iluminar as áreas claras. Veja o contraste que já deu. E nós ainda temos informações na blusa da guria. Falando em ajuste personalizado, vamos à razão número 5. Com curvas tu consegue criar efeitos impossíveis de fazer em níveis. Por exemplo, tu pode pegar a ferramenta lápis e fazer uma curva em zigue-zague, algo mais ou menos assim. Eu posso ainda criar outro ajuste de curvas por cima e fazer um outro zigue-zague. Parece um pouco estranho, mas espere só até eu tornar isso preto e branco. Vou criar uma camada de matiz e saturação e simplesmente levar a saturação totalmente para a esquerda. Eu posso fazer ainda mais. Vou desbloquear o plano de fundo, criar uma camada de cor sólida, branca, por baixo de tudo, fazer um grupo aqui com as curvas e a camada da foto, criar uma máscara para esse grupo, dar o comando Ctrl I para inverter a máscara. Agora eu vou escolher aqui um pincel bem maneiro. Fluxo e opacidade em 100%, cor de primeiro plano deve ser branco e vou dar umas pinceladas aqui. Vou baixar um pouco o fluxo e fazer algo ao redor assim. Olha que massa esse efeito! Existem muitos efeitos criativos que tu só consegue criar com curvas e não com níveis, por causa desse detalhe. Tu consegue escolher qualquer ponto dentro do intervalo das curvas. Já nos níveis, tu tem apenas 3 variáveis. O botão deslizante das áreas escuras, o das áreas claras e os dos tons médios. Vamos passar para a razão número 6. Eu espero que eu esteja contando certo. Em curvas, tu pode simplesmente desenhar as suas próprias curvas. Por exemplo, pegando essa ferramenta lápis e eu quero adicionar um pouco de contraste a essa imagem. Então vamos lá, começo aqui, iluminando as áreas claras, escurecendo as áreas escuras. Eu vou terminar aqui. Ficou toda tremidinha as minhas curvas, né? Para corrigir isso aqui, basta clicar neste botão aqui. Pronto, ele suavizou as minhas curvas e criou pontos para me ajustar. Então, assim ficou o antes e o depois, com mais contraste. Tá vendo como curvas é uma ferramenta super fácil de usar? Ela tenta facilitar ao máximo o seu uso. E aqui está a razão número 7. Aprender a usar uma ferramenta-chave. Se tu entende tudo que está por trás aí, todos os conceitos que estão atrás de uma ferramenta-chave ou uma ferramenta mestre, tu domina todas as outras ferramentas que são subsidiárias. Ou, em outras palavras, que são baseadas no funcionamento da ferramenta mestre. E por fim, razão número 8. Tu vai ter curvas em uma penca de softwares. Se tu usa o DaVinci Resolve, tu vai ter curvas. No Lightroom, tu tem curvas. Se tu usa o GIMP, curvas. Adobe Premiere, curvas. Eu imagino que o pessoal que faz esses softwares de edição visual sabem que curvas é uma ferramenta muito versátil. Com ela, tu trabalha não apenas nas luzes, mas também nas cores. Então eu não vejo motivos para não dominar o ajuste de curvas.
Para resumir esse vídeo, o ajuste de níveis é como se no teu alto-falante tu tivesse ali o ajuste de graves e agudos. Já o ajuste de curvas é como se tu tivesse o equalizador completo na sua mão. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. E se gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber notificação do próximo vídeo. Um abraço para ti e até a próxima!